Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre a velocidade das nossas palavras e a ansiedade da resposta. Isso me remete a pensar sobre a escolha de Abraão e a escolha de Ló. Pois quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele a respalda pela nossa fé e pela nossa obediência, mas com a convicção do tempo certo para a execução da ordem. Abrão saiu e começou a caminhar na direção dada pelo Senhor, mas seu sobrinho Ló foi junto, até que em determinado momento teve que escolher para que lado ir. E antes de falar de Ló, quero te perguntar: qual escolha você fez hoje? Para que lado você escolheu ir? Ló olhou, gostou, simpatizou e desejou estar nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão escolheu o deserto. Mas vamos nos aprofundar nessas escolhas. Ló não só olhou, ele desejou pela sua carne, pela sua vontade, pelas suas emoções e pelo que estava vendo naquele momento. Não perguntou ao Senhor que lado seguir. Foi pelo impulso do momento. Aí entramos na precipitação. Atitude vista em vários momentos na palavra, não tão bons, mas significativos. Observem o que diz o livro de Provérbios no capítulo 20, versículo 25, sobre o assunto. Laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo e só refletir depois de fazer o voto. Vou citar mais 3 acontecimentos que vimos ter essa influência. Primeira precipitação. Saul antecipa a oferta diante do Senhor, sem que houvesse a autorização do Senhor para isso. Vemos esse episódio descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, nos versículos 8 a 11 e 13. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Saul determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel, que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, disse Samuel a Saul: procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele perdeu o direito de sua descendência no trono e automaticamente o trono. Segunda precipitação, Aitofel, o conselheiro mais sábio e temente a Deus, deixou a amargura entrar em seu coração, e isso o levou a não liberar perdão para Davi, levando-o a se matar, como vemos descrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 16, versículos 23, e no capítulo 17, no versículo 23. Ora, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, assim para Davi, como para Absalão. Vendo Aitofel que não se havia seguido seu conselho, selou o jumento e partiu. Foi para casa, para a sua cidade. Pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Quando não há comunicação ou
o decorrer do tempo ela se perde, o homem mais sábio pode agir neciamente, permitindo que sua amargura vire ódio e esse ódio o leve a não perdoar e não conversar com o seu amigo, levando-o à morte. Terceira precipitação. Judas, ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, e depois de ter feito isso, tentou consertar o erro, mas não conseguiu e não se perdoou, levando-o à morte, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas poderia ter entendido o perdão, pois andou durante 3 anos com Jesus, mas ele não se perdoou e executou aquilo que colocou em seu coração. Concluo dizendo que, mediante a exposição destes 3 episódios, mais o que vimos no início, é necessário dizer que todas as precipitações sempre nos levarão à desobediência, fazendo com que percamos aquilo que o Senhor nos deu, em alguns casos, a vida. Mas isso não tem que ser assim, pois o Senhor nos deixou o Espírito Santo e nos revelou em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito em todas as suas virtudes, como vemos descrito assim. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois, quando estamos alertas, vigilantes e atentos à voz do Senhor e conseguimos ouvi-lo mesmo diante dos vários ruídos do dia a dia, permitimos viver a vontade do Senhor em sua obediência. Pois o imediatismo nos diz faça, mas a sabedoria diz faça no momento certo, pois há tempo para todas as coisas. Pois só colhemos o fruto quando estiver maduro, sendo propício para a colheita. Sendo assim, só haverá a execução de algo quando a maturação daquilo estiver pronto, pois não haverá nenhum impedimento ou barreira para fazê-lo. E segue alguns versículos do livro de Provérbios, que revela o que fazer e como proceder, como vemos descrito no capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. E conscientes disso, temos que ter em mente que a chave que habilita e desabilita tudo o que vemos é a santidade. E sobre todo o contexto, vemos descrito na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 22 e 23, o seguinte: agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de entregarmos ao Senhor as nossas primícias.
de entregarmos estas primeiras horas a Ti, para que se cumpra e se estabeleça o Seu querer e a Sua vontade. Consagramos, Pai, consagramos o nosso dia a Ti, consagramos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas emoções. Tudo, Senhor, o que vamos falar, o que vamos ver e o que vamos ouvir, para que a cada vez mais possamos, ó Senhor, não ser precipitados em palavras, mas, como diz também, Senhor, lá na carta, Senhor, de Tiago, que todo homem, Senhor, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque, Senhor querido, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Pai, diante desta verdade que o Senhor está nos mostrando, coloca, Senhor, as palavras em nossa boca. Através do Espírito Santo de Deus, direciona-nos em tudo o que nós temos que fazer, independente de qual for, Senhor, ou qual for o tipo de afronta, ou qualquer for, Senhor, o tipo, Senhor querido, de pergunta, que antes possamos, ó Senhor, satisfazer a sua vontade e não a nossa. Sabemos que muitas vezes a nossa vontade é ter respostas, ó Senhor, aonde, Pai, as pessoas, ó Senhor, vão ficar até mesmo sem uma direção. Mas nós sabemos que o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que a mansidão é a resposta correta para que aqueles que querem, Senhor, arrumar algum motivo, não encontrem nenhum. Então, por isso, ensina-nos a cada dia. Mostra-nos, Pai, a cada vez mais o caminho. E, Pai, que é cada vez mais nós tenhamos a certeza daquilo que o Senhor preparou para nós, que é a vida eterna. Muito obrigado por esse dia. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que o Senhor faça tudo o que está, Pai, já preparado para nós, para este dia. Graças nós te damos, assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.